Você já chegou a se perguntar por que não estamos tendo os resultados que gostaríamos de ter? Por que alguns casais, ou muitos até, estão em conflitos? Por que muitas famílias estão se desunindo, em desunião? Por que o convívio social estão se enfraquecendo? No ambiente de trabalho, uma competitividade ainda maior? Todos nós queremos receber frutos saborosos para a nossa vida. Mas no atual momento não é o que vem acontecendo. Parece que estamos emocionalmente descontrolados, sem controle das emoções, espiritualmente enfraquecidos. Isso eu acredito pela questão de as pessoas terem abandonado a religiosidade. E isso aconteceu pelo fato das religiões estarem com muitas regras, rigor, rigidez, rituais, para que Deus atenda os pedidos das pessoas, dos seus frequentadores. E quando observamos o Segundo Testamento, não foi isso que Cristo nos revelou. Foi exatamente o contrário. Jesus ele vem nos trazer liberdade, falando que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. E por que esse reino não se manifesta? Porque esse reino não é abundante. Porque esse reino não traz abundância e prosperidade. Isso é o que nós vamos ver hoje no tema do livro. Momento de despertar, um evangelho sem vínculo religioso, sem religião, porque acreditamos que os ensinamentos de Cristo não é de propriedade das religiões. As religiões, todas elas, que se apropriaram dos ensinamentos de Cristo, principalmente o cristianismo, que foi criado pelo próprio ser humano pós-crucificação de Jesus, foi criado o cristianismo. O cristianismo não é uma criação de Jesus, foi o ser humano quem criou. E isso pelo fato de os judeus da época e outras religiões terem já os seus conceitos religiosos, vincularam os ensinamentos de Jesus com o que eles acreditavam na época. Um Deus de rigor, que pune, absolve ou deixa no purgatório. Não foi isso que o Mestre veio nos revelar através do Evangelho. Por isso que nós aqui do canal Momento de Despertar, nós trazemos uma tradução diferente dos ensinamentos de Cristo em relação ao que as religiões ensinam. O nosso propósito é trazer um novo significado ao inconsciente coletivo da humanidade, que vem somente se repetindo ciclos e ciclos. Se você reparar, como diz até mesmo o ditado, os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. E o que é isso? É somente uma educação repetitiva que vem se repetindo. E isso vem se tornando hábito na vida das pessoas. Então as coisas simplesmente se repetem. Raras são as pessoas que conseguem sair da pobreza e enriquecer. Mas por que isso acontece? Porque criou um trauma. E esse trauma não permite aquela pessoa de continuar vivendo na pobreza. Ela não aceita de nenhuma forma a pobreza. Então ela passa a buscar a riqueza. Por isso que tem muitos casos que nós conhecemos de pessoas que eram pobres, algumas até extremamente pobres, e alcançaram a riqueza de forma grandiosa. E é exatamente isso, a não aceitação de algo que fez com que ela sofresse muito. Isso criou um trauma e ela não aceita mais a pobreza. Por isso que
ela alcança a riqueza. E por isso que os padrões de educação vêm se repetindo. Como eu acabei de falar, o velho ditado diz que o rico fica cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre, porque é simplesmente um ciclo de repetição. É o inconsciente coletivo da humanidade. E isso vem sendo ensinado pelas religiões de forma repetitiva, pela sociedade de forma repetitiva. E o que acontece? O nosso inconsciente vem repetindo e repetindo e repetindo. E com isso nós vamos, através dos nossos conteúdos, trazendo um novo significado ao nosso inconsciente. E hoje o tema é nossa jornada de crescimento. Espero que dê para ler aí, para vocês pausarem e depois ler, que eu vou ler aqui. Então o tema, nossa jornada de crescimento. Uma árvore frutífera que não recebe os devidos cuidados não pode produzir frutos de qualidade. Da mesma forma, uma árvore negligenciada, sem um adubo, não se desenvolve. Sem os cuidados apropriados, ela atrofia. Sem a água, ela resseca e perde o seu propósito. Podemos fazer um paralelo entre o nosso espírito e uma árvore frutífera. Assim como uma árvore produz frutos, nosso espírito produz frutos de sentimentos. No entanto, para que esses frutos sejam bons e saudáveis, é necessário cuidado e atenção constante. Todo espírito que busca compreender a boa nova de Cristo, alimentando-se do adubo do amor, nutre-se da paz e encontra a vitalidade da água da vida. Essa água é a essência da sabedoria divina, que jorra para a vida eterna, como nos ensinou Jesus. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele fonte de água a jorrar para a vida eterna. Segundo o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 14. O Mestre nos orientou a perdoar as ofensas para que o adubo do amor possa agir em nossos corações, permitindo que o fertilizante da paz nos harmonize. Ele também nos lembrou da importância da água da vida, que é a sabedoria que nos irriga para uma vida plena. Quando permitimos que esses cuidados espirituais nos guiem, os frutos das nossas palavras serão abundantes. Esses frutos saciarão os corações famintos por conforto e guiarão aqueles que buscam um caminho de bondade e compreensão. Ao nos fortalecermos com os ensinamentos do Nazareno, tornamo-nos como árvores frutíferas que necessitam de nutrientes divinos. Esses nutrientes são concedidos por Deus através do seu enviado. São esses nutrientes que nos permitem produzir frutos de qualidade, satisfazendo as necessidades daqueles que buscam o alimento espiritual. Nossa jornada é de crescimento e transformação. À medida que buscamos e nos dedicamos aos cuidados espirituais, encontramos a verdadeira essência da vida. Busquemos e certamente encontraremos. Muitas pessoas, elas vêm buscando de forma inconsciente mais a questão espiritual. Isso por elas terem se afastado de suas religiões, de suas congregações. Isso devido às regras impostas, aos rituais para que Deus atenda às suas necessidades, exigindo rigor, com rigidez, punindo ou absolvendo. E não foi isso que Cristo diz. Não foi isso que Cristo ensinou. Por isso que muitas pessoas sentiam-se sentimentalmente desconfortáveis com essas regras e acabaram se afastando de suas religiões. Mas, inconscientemente,
acredito que o superior de cada um de nós sente essa necessidade do lado espiritual. Como eu comentei em um conteúdo anterior, nós somos um espírito se comunicando através do mundo mental nesse corpo físico. O corpo físico, na verdade, ele traz aquela sensação de separação. Mas, na verdade, nós estamos todos interligados. Então, é essa necessidade nossa. Mas precisamos cuidar do espiritual para que o nosso mental esteja equilibrado e que vai refletir no nosso corpo físico, na matéria, nos nossos resultados, dos projetos, desejos, sonhos que desejamos para nós. Eu já falei que o espírito, para tudo o que ele cria, já existe. O espírito é o criativo. É onde cria as imagens daquilo que deseja. E que o corpo físico, devido a não acompanhar a velocidade do espírito, ele acaba deprimindo. O espírito cria, projeta as imagens através da mente. Através do corpo físico, nós ansiamos por esse resultado, que para o espírito já é real, já é um fato, já é concretizado, mas como o corpo físico não acompanha essa velocidade, nós ansiamos e depois nos deprimimos, ficamos tristes. Por isso que precisamos nos dedicarmos aos ensinamentos de Jesus. Vai chegar um que eu vi ainda há pouco aqui, que eu estava fazendo uma leitura rápida, de um processo que Jesus nos ensinou, são 3 passos para nós materializarmos os nossos sonhos, materializarmos os nossos projetos, voltarmos à nossa união conjugal, ao fortalecimento familiar, ao conjunto social interativo, à contribuição no ambiente de trabalho, uns ajudando aos outros. E onde esses 3 passos nós conseguimos o que desejamos. Mas por que não estamos tendo esses resultados que hoje queremos? É porque não estamos seguindo o que Cristo nos ensinou, devido a abandonarmos, deixarmos de lado o lado espiritual, devido às regras, rigores e rigidez, mas que no fundo, intimamente, necessitamos desse lado espiritual. Porque é exatamente a compreensão do espiritual mental para refletir no físico que a gente cria a paz de espírito. Aí lembra do que Cristo veio nos falar, nos revelou, que o reino de Deus está dentro de nós. E nós vamos chegar nesses 3 passos que Jesus nos ensinou para materializarmos os nossos sonhos e possamos viver o reino de Deus. Aqui, exatamente aqui, não em um lugar. E podemos ter essa certeza quando Jesus fala: observai os lírios do campo, que não fiam e nem tecem, e o Pai as sustentam. Olhai as aves do céu, que não trabalham e não juntam em celeiros como vós, e o Pai celestial as sustentam. Quer dizer, o Pai está em algum lugar ou está aqui? Sustentando e alimentando os pássaros e dando beleza aos lírios, onde nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Deus está em um lugar ou está aqui? Aí, em todos os lugares, por trás e ao mesmo tempo dentro. Por isso que Jesus disse: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Não vos teria dito se não fosse assim. Então, se você quer um conteúdo diferente, uma tradução diferente, quer se fortalecer espiritualmente, equilibrando o mental e materializando o que você deseja,
com plena paz de espírito, então siga a gente. Se inscreva aqui no canal e que você vai ter uma tradução não religiosa, mas com religiosidade, sem regras, mas com plena paz de espírito. E assim a gente vai evoluindo, vamos nos transformando, vamos tendo os resultados que sempre desejamos. Sabe por quê? Porque somos a própria criação. E fique na paz de Deus.